Olá, sétimo ano, vamos de mais um conteúdo. Nós vamos ver razões, tá? Razões lembra o quê, né? O que vocês lembram quando eu falo de razões, de produto, de diferença? Eu já mencionei para vocês. Razões nós lembramos de divisão. É a divisão, a relação entre duas grandezas, tá bom? Então, sempre que vocês ouvirem aí eu falar razão, vocês já vão ter a ideia aí de fração, né? Desse modelinho de fração, divisão, né? Ou relação entre duas grandezas. Por exemplo, se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Primeiro, eu digo a vocês que a ordem e que o enunciado está é muito importante. Por exemplo, se a pergunta é qual a razão entre o número de meninos, vocês já vão colocar primeiro o número de meninos, de acordo com o que ele está lendo, tá? De acordo com o que está escrito, quer dizer. E o número de meninas vem por último, então eu coloco aqui no denominador, tá bom? Então, essa razão, gente, é 40, né? Por 30, né? E aqui nós vemos que ele fez o quê? Ele simplificou, né? Isso vocês já sabem, já aprenderam. Então, ele simplificou por quanto? Por 10, né? 40 dividido por 10 é 4, 30 dividido por 10 é 3. Então, nós temos aqui que essa razão é de 4 por 3, certo? Mais um pouquinho para a gente poder verificar melhor esse assunto. Em matemática, comparar duas grandezas significa dividir uma pela outra, como eu já falei. Por exemplo, suponha que na sua classe tem 16 meninos e 32 meninas. Então, o número de meninos comparado com o número de meninas pode ser representado assim. Então, primeiro ele está falando de quem? De meninos. Então, a gente vai colocar primeiro o número de meninos, que é 16. Depois, de meninas, que é 32. Então, essa razão é de 1 por 2, certo? Porque ele simplificou. 16 dividido por 16 é 1, 32 dividido por 16 é 2, certo? Isso quer dizer que para cada menino existem duas meninas. Então, para cada menino existem duas meninas. Razão entre o número A e o número B é diferente, né, de zero. Sempre tem que ser diferente de zero, tá? Esses númerozinhos aqui. É o quociente A por B, que também se indica por A dividido por B, gente. Ou seja, significa 1 dividido por 2, certo? A gente sempre relaciona assim. Ou em forma de fração, ou assim em forma de divisão. Então, a gente lê como eu já até li para vocês. Razão entre A e B, razão entre A e B, razão entre 1 e 2. Ou então, razão de A para B, razão de 1 para 2. Ou simplesmente A está para B, 1 está para 2, certo, gente? Vamos aqui mais um exemplo. De 1.200 peças de roupas de uma loja de moda, tá? Na loja de moda tinha ao todo 1.200 peças. Apenas 120 eram camisas. Então, a pergunta é, qual é a razão entre o número de camisas e o número de peças de roupas dessa loja? Primeiro, ele fala de quê? Do número de camisas. Então, vamos colocar primeiro o número de camisas, 120, tá? Depois ele fala do número de peças de roupa dessa loja, que é 1.200. Então, aqui, ó, ele fez essa divisãozinha, simplificou e deu 1 por 10, certo, gente? Então, concluímos que uma peça de roupa quer dizer, uma peça de roupa em cada 10 é camisa. Uma só, né? Uma peça de roupa só em cada 10 é camisa, certo? Então, como é que a gente lê? Já até comentei para vocês. 2 está para 5 ou 2 para 5. E quais são os termos de uma razão? Gente, aqui nós chamamos de numerador. Mas como a gente está vendo razões, o conteúdo de razões, nós chamamos o numerador de antecedente e o denominador nós chamamos de consequente, certo? Frisem bem isso. Então, se quisermos comparar o número de meninos em relação ao número total de alunos dessa sala, nós temos, tá? Só para vocês leem aqui o antecedente e o consequente. Ó, o número de meninos nós temos 16. E o total de alunos, né? Porque lá em cima, quando eu li para vocês, era 16 meninos e 32 meninas. Mas aqui ele juntou o total, né? 16 meninos com o total aqui de alunos, né? 16 mais 32, meninos mais meninas. Então, ficou 16 por 48 e simplificando 1 por 3. Vamos ver o que ele quer com isso. A ordem dos números no cálculo de uma razão é importante. Isso quer dizer que para
Cada 3 meninos, um é menino, né? Para cada 3 alunos, né, total, um é menino, certo? Então, vamos ver aqui quem é o antecedente e quem é o consequente, ó. A razão entre o número de meninos e o número de meninas é esse aqui, certo? 1 por 2. Em que 1, como eu já falei, 1 que é o numerador, é o antecedente. E o 2 é o consequente, tá? E se eu leio ao contrário, a razão entre o número de meninas e de meninos, meninas em primeiro, 2 por 1 aqui embaixo. O 2, no caso, agora vai ser o antecedente e o 1, o consequente, certo? E aqui, gente, falando desse exemplo que eu dei por último, a razão entre o número de meninos e o total, tá? De meninos, aqui no caso é 1, ó, em que 1 é o antecedente e o 3 é o consequente, certo? Sempre lembrando que o numerador é o antecedente e o denominador é o consequente, ok? São os termos da razão. Vamos ver mais um assuntinho aqui, continuando razões inversas e equivalentes. Tá? Nós já até estudamos isso, vocês vão ver como vocês vão lembrar. Temos duas razões inversas quando trocamos a posição de seus termos. Olha lá, 3 por 5, né? E aqui ele fez o contrário, 5 por 3. Então, a razão inversa dessa razão, 3 está para 5, é de 5 está para 3. Essa é a razão inversa. Então, o produto entre essas duas razões inversas vai ser igual a 1, tá? Vocês podem fazer aí, ó. Tá aqui, aí ele inverteu, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, 15 dividido por 15, 1. Então, essa razão inversa sempre vai dar 1, certo? Já as razões equivalentes, gente, nós temos aí que descobrir, né, qual é o termo. Vocês já estudaram frações equivalentes e a mesma coisa. Por exemplo, para encontrarmos a razão equivalente a outra, procedemos da mesma forma que nas frações. Lembram, né? Quando a gente fez frações equivalentes, vocês vão lembrar agora. Quando queremos determinar a classe de equivalência de uma fração, multiplicamos os dois termos da fração pelos números naturais, né? Pelos mesmos números, no caso. 4 por 3 aqui. Se eu multiplico por 2 em cima, por 2 também tem que ser embaixo, tá bom? Então, vai ser o quê? 4 vezes 2, 8, 3 vezes 2, 6. Essa fração aqui, gente, é equivalente a essa, e assim sucessivamente, ó. Vai só criando mais frações equivalentes até onde você puder criar, né? Até o infinito aí. Mas aí que a gente vai parar nessa fração. 8 vezes 3, 24, 6 vezes 3, 18. Então, aqui é outra equivalente a essa. E também é equivalente a essa primeira aqui, ó, tá bom? Então, vai só aí, continuando, são razões equivalentes, certo? Então, 8 por 6, aqui 24 por 8, 96 por 72, são razões equivalentes àquela do iniciozinho. Todas essas três aqui, ó, são todas equivalentes a essa. Uma é equivalente à outra, certo? Então, observe este exemplo. Gente, esse exemplo aqui, ó, tá? Encontre a razão equivalente, 4 por 5, cujo consequente é 20. Ó, eu tenho aqui, gente, um consequente 20, mas eu não tenho um antecedente. Ele deu x. Então, quem é? Eu posso fazer das duas formas, ou multiplicando ou dividindo. Por exemplo, se aqui é 5 e aqui é 20, por qual número eu multipliquei aqui para dar 20? 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 4 também, ó. 4 vezes 4, 16. Então, esse x é 16. Ou então, eu posso voltar. 20 dividido por 5, 4, né? E aqui também, eu poderia colocar o contrário também, ó. 4 vezes 4, 16. E 16 dividido por 4 seria 4 também, né? De uma forma ou de outra, a gente encontra aí o número de qualquer forma. Como encontrar o antecedente? Né? A gente divide, né, ó. A gente divide aqui 20 por 5, a gente tem que também fazer uma multiplicação. A gente sempre vai encontrar. A nova razão é 16 por 20, tá, gente? Aqui é 16, ok? A representação decimal de uma razão é determinada pela divisão do antecedente pelo consequente. Olha aqui a razão, ó, equivalente a 16, pois este é o quociente da divisão de 8 por 5, tá? É equivalente a 1,6, quer dizer, ó, 8 dividido por 5, ok, gente? São só lembretezinhos que vocês já sabem. E aqui a nossa atividade, tudo que eu coloquei aqui, eu já falei para vocês, tá? Letra A, B e C, para você determinar a razão. Não esqueça da ordem. Quando ele fala primeiro, por exemplo, a idade de Pedro é 30 e de Josefa é 45. Qual é a razão entre a idade de Pedro e Josefa? Primeiro você coloca Pedro, depois Josefa, de acordo com a ordem, tá bom, gente? A, B e C. E aqui na segunda questão, gente, eu acabei de explicar, ó. Tá aqui.
o exemplozinho aqui, ó, você pode multiplicar para saber quem é x aqui, quem é esse x aqui, é muito simples. Voltem o vídeo para vocês frisarem melhor o conteúdo, tá bom? Então, por hoje é só e um beijo da Sheilane.